Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai falar hoje, esse vídeo é sobre 5 passos para aprender gramática. Eu estou aqui com o meu roteiro, tá? Para o vídeo, para a gente ser bem direto, objetivo, mas o que eu acho que é importante, né, para a gente aprender a gramática, tá bom? Então a primeira coisa é, não importa onde você está, se você já é um adulto, se você está no ensino médio, se você já está na faculdade, se você já se formou, se você é uma mãe querendo ensinar os seus filhos, se você eu não sei, tá? Isso não interessa. O importante é que... Aí, gente... Então, o importante é que eu estava ajeitando aqui um negócio, tá, gente? Então, o importante é você querer aprender. Não importa onde você tá, se você já é adulto. O importante é querer aprender, tá bom? E hoje aqui eu vou ensinar o que é importante para aprender a gramática, tá bom? Então, o primeiro passo é aprender as classes gramaticais. Isso é extremamente importante, porque você vai aprender a essência de cada palavra. Cada palavra na língua portuguesa, ela tem uma função, ela tem uma essência, tá? Então, as categorias ou as classes gramaticais são categorias onde todas as palavras no português se enquadram em uma. Então, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, conjunção. E é importante a gente saber isoladamente o que aquela palavra é, tá bom? No meu livro Linguagem Clássica 1, é o que eu ensino. Exaustivamente, através de 26 lições, você consegue aprender todas as classes gramaticais, tá? Isso é importante. Eu diria que isso é o fundamento para a gente subir esse aprendizado, esse prédio do aprendizado da gramática, tá bom? Então, cobre todas as palavras, ali a gente fala de todas as classes, e olhando na parte da morfologia. Que é a morfologia? Que é essa essência, o que é cada palavra, tudo bem? E em cima de textos bíblicos, tá bom? Tá certo? Ok. Então, segundo passo, aprender a contemplar as sentenças. Olha que coisa bonita, né? Por quê? A gente não aprendeu as categorias, as classes gramaticais, então a partir daí a gente consegue formar sentenças, não é? E as sentenças, elas têm os seus elementos principais e os seus modificadores. Eu ensino isso a partir do livro Linguagem Clássica 2. Então a gente aprende a contemplar as sentenças, entender as estruturas das sentenças, né? Isso também é importante, a correlação entre as palavras, tá? A partir do momento que a gente aprende isso, fica muito mais fácil até escrever. Se o meu aluno não sabe contemplar as sentenças, ele tem certa dificuldade em escrever, tá? Então, isso também o meu currículo oferece, tá? A partir do Linguagem Clássica 2, nós temos disponíveis hoje Linguagem Clássica 2, 3, 4 e 5. Eu tô agora escrevendo 6 já. Acredito que até o fim do semestre de 2025, né? Eu não sei se esse vídeo vai ficar por aqui, já saia o Linguagem Clássica 6, tá? Que já é a parte avançada do estudo das sentenças, tá? Analisando, diagramando, tudo bem? A gente vai falar disso lá na frente. Aprender as frases. Aprender as frases, isso é extremamente importante, isso faz parte da lógica do aprendizado da sintaxe. Então, o que são frases? São unidades, grupos de palavras que funcionam como uma classe gramatical. No meu currículo, a criança aprende isso, né? As frases preposicionais, frases verbais, a gente não entrou ainda muito, vai entrar agora no 6, as frases verbais. Mas os meus alunos aprendem isso com tranquilidade,
tá bom? De forma bem amigável, eu diria, tá? Devagar, subindo uma escada, para não dá para ensinar tudo de uma vez, a gente vai criando as sinapses, né? Voltando. Para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo Linguagem Clássica 6, no Linguagem Clássica 6 a gente faz uma revisão dos tipos de sentenças, dos tipos de predicados, tá? Mas já aprendeu? Sim, mas a gente faz uma revisão, tá? Então, é assim a forma como eu ensino nos meus livros. Então, o terceiro passo seria aprender sobre as frases, né? Nos meus livros a gente aprende sobre as frases, tá? Que fique bem claro isso, porque aí tem uma estrutura lógica muito mais simples de aprender, tá bom? Quarto passo, aprender as cláusulas. No meu currículo, eu não chamo de oração, eu chamo de cláusulas, que é um sinônimo, tá bom? Então, no meu currículo, a partir do Linguagem Clássica 5, meu aluno começa a aprender sobre as cláusulas adjetivas, tá? Então, o que são cláusulas? São grupos de palavras que têm um sujeito e um predicado e que funcionam como uma classe gramatical. Então, a minha cláusula, diferente das frases, ela tem sujeito e predicado, e essa cláusula funciona como uma outra classe gramatical. Veja, por que é importante, então, aprender a classe gramatical? Se o meu aluno não aprende minha classe gramatical, aqui ele vai ter dificuldade, tá? Então, comece pelo começo, é sempre a minha recomendação. Não estou falando isso para vender, eu tenho que vender o Linguagem Clássica 1. Não, é o meu conselho, você faz o que você quiser. Eu tenho gente que não segue meu conselho, segue o seu próprio conselho e tá tudo bem, assuma o risco. Mas existe uma lógica, um conceito, um caminho a ser trilhado, né? Um mapa. Então, o mapa que eu dou é esse, comece pelo Linguagem Clássica 1, e aí você vai ter muito mais tranquilidade para identificar uma cláusula e identificar que tipo de cláusula é essa, se ela é uma adjetiva, tá? Não vou entrar no detalhe aqui, a gente começou a estudar cláusula na Linguagem Clássica 5, tá bom? Que é uma coisa difícil, eu acho que é a coisa mais difícil que tem dentro da análise sintática, tá bom? Mas aqui eu faço a coisa ser simples para você, tá bom? E o quinto passo seria a análise de diagramação, tá bom? Ajuda a aprender o que se aprendeu, tá bom? Existem alunos que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam de análise de diagramação. Eu amo análise de diagramação. Eu assisti um documentário essa semana sobre o ensino da linguagem nos Estados Unidos, né? Infelizmente lá também eles não têm mais o hábito, né, de ensinar análise de diagramação. Tinha até um velhinho lá, ele fez um comentário que a esposa dele, ela era professora de Harvard, da área de educação, deveria ser de pedagogia, né? E ela dizia que os alunos não sabiam essas coisas, né? Aí entrou lá uma discussão de que aprender a gramática dessa forma, do método tradicional, ou como eles dizem lá nos Estados Unidos, a standard English, né? Mas a linguagem, até tinha uma frase aqui, vou até pegar aqui, ó. Tinha uma frase de uma professora que dizia assim, que a linguagem é dura mesmo, né? Aprender gramática a vida, né, gente? A vida não é fácil, né? Mas existem as normas, por quê? Porque se cada um inventar uma coisa e quiser fazer de um jeito, então aí vira hospício, né? É importante a gente seguir as regras, é igual matemática. A matemática tem uma sequência lógica, a gente vai aprendendo ali, subindo uma escada, o nível de dificuldade. Então, um aluno, por exemplo, que não sabe muito tabuada, ele não vai ter dificuldade em aprender fração, não é? E quem tem dificuldade de aprender fração vai ter dificuldade de fazer equação. Álgebra. Então, é um caminhar, a mesma coisa na gramática, né? Gramática é exata. Um substantivo é um substantivo. Claro que existem as nuances, né? Por exemplo, eu fiz um exemplo essa semana, até postei aqui no YouTube, que no português a gente pode inverter as ordens. A gente tinha ali um predicado nominal, né, com verbo de ligação, predicativo nominativo, e o meu autor, se ele quiser, os grandes autores de língua portuguesa, eles invertem.
mesmo invertendo o sujeito ao sujeito. O sujeito não deixou de ser o sujeito, de ser um substantivo. Tá? O meu aluno aprende isso, o meu aluno sabe o que eu posso ter no sujeito. No meu sujeito eu não posso ter um adjetivo. Se no caso da minha sentença, eu tinha um substantivo e que era o sujeito. Tá? Existem as exceções? Existem, mas no geral, né? E o meu aluno aprende essas nuances. Uma outra coisa, parecia um verbo com função de substantivo. Andar é preciso, é alguma coisa assim. Andar é relaxante, alguma coisa assim. Esse andar também é um sujeito. Isso tudo eu vou explicar no curso do Linguagem Clássica 6, tá? Essas nuances aqui meu aluno vai estar amparado pelo curso também. Então, é isso, gente. Tá certo? Eu sou uma apaixonada por análise de gramação, né? Tivemos alguns gramáticos no Brasil há muitos anos atrás que ensinavam dessa forma e Deus, entendo assim, né? Que Deus me chamou para resgatar isso. Para mim funciona, para as minhas filhas funciona e tudo começou com o latim, né? Análise de latim, depois análise de gramação do inglês. Português tem suas particularidades, diferente porque é uma língua românica, né? Tem suas particularidades, mas o objetivo é esse: trazer análise sintática, a morfologia e análise sintática da melhor forma, da forma mais simples para o meu aluno. Por quê? Porque a partir do momento que ele domina a linguagem, ele se torna livre, ele consegue aprender qualquer coisa. Ele vai escrever melhor, ele vai falar melhor, ele vai ser livre. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, se inscreva nesse canal, é importante, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.